Leitura da Bíblia em um ano. Hoje já estamos no 46º dia, números 34 ao 36. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordens aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zin até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente, e este termo vos será rodeado do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo, de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande marcareis, até o mar Or, até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedad. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Ain. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar do Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordens aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubanitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, que de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, de Quém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente, ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jofané. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. E da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfod. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifrã. E da tribo dos filhos de Jebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnec. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã, as cidades dos levitas. 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que,
da herança da sua possessão. Deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados ao redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e da cidade no meio. Isto terão para arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que os homicida ali se acolha, e além dessas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança, que herdar 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E as cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir, e alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com a pedra a mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão e que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é, o vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fazer cair alguma pedra, sem o ver de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, mas será culpado de sangue.
pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte, o sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão, e estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas matará o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que acolher a cidade do seu refúgio para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Casamento de herdeiras. Números 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel, e o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofehad se desse às suas filhas. E, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem, assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra do Senhor. Mandou acerca das filhas de Zelofehad, dizendo: Sejam por mulheres, a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança da tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofehad. Pois Macla, e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofehad, se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e o juízo que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó.